especial e sem saber vim homenageando você. Glória a Deus. Nem imaginava. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Adriano, que me fez o convite para estar com os irmãos nesta noite, as irmãs. Louvar a Deus pela vida do pastor Aguiar, ambos são amigos. Louvar a Deus por esta congregação. Louvar a Deus pela mulher mais linda daqui, minha morena, missionária Belinha, está aqui, ela e o bebezinho que está na barriga dela. Glória a Deus. Tem um no braço, um na barriga e o outro já no pensamento. Pensamento não tem não, estou brincando, mas já está aí. Ainda não sabemos o que é, ainda não. Primeiro nasceu o Dr. Esdras. Dr. Esdras. Deus permitindo, ele vai ser um cirurgião cardiologista. O pai dele precisa muito. Aí um dia desse eu fiz umas consultas, foi 2.000 e pouco reais. Meu Deus, tem que fazer um médico. Né? Aproveitar. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia, por bondade, no texto base da nossa festa, o tema da nossa festa, Levítico 20, versículo 26. Nós vamos ler só esse versículo. Em nome de Jesus. Aleluia. Levítico 20, 26. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Podem sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, esta festa, uma coisa maravilhosa para Deus. Nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é extraordinário. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o servimos. Quando nós vamos falar de santidade, eu penso que esse seja um dos maiores desafios dos cristãos nos dias atuais. Um dos maiores desafios nossos é buscar a santificação. Contudo, a santificação é imprescindível. E digo uma verdade: a santificação não é opcional, ela é necessária, ela é importante para a nossa vida como cristãos. Sem a santificação nós não podemos nem ver ao Senhor. Devemos nos santificar todos os instantes, todos os momentos, pois esta é a única maneira de nós nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor Deus, que é santo, e santo significa separado. Santo significa consagrado especificamente para Deus. Um exemplo prático dessa verdade nós podemos utilizar aqui. Por exemplo, este microfone, ele foi separado para o uso exclusivo da obra de Deus. Aqui vão utilizar os cantores para louvar a Deus. Aqui vão utilizar os pregadores para transmitir a mensagem do Senhor aos nossos corações. E de forma alguma, de maneira nenhuma, nós iremos utilizar este elemento que foi separado para Deus para outro fim que não seja adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, falar de santificação, irmãos, também é um desafio, pois existem coisas na nossa vida que só podem ser realmente mostradas na prática. E não adianta exigir
algo de alguém só como resultado de um legalismo. Não. Um ponto de equilíbrio que nós encontramos para discutir o tema da santificação é nós falarmos sobre esse assunto pensando em nós mesmos e não nos outros. Quando nós falamos de santificação, nós precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa vida, como nós estamos diante de Deus. Não adianta apontar o dedo para alguém e falar desse alguém. Eu preciso primeiro olhar para mim mesmo. Eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso estar andando em santidade em toda a minha maneira de viver. Aleluia. Pastor, e como eu posso buscar a santidade? Nós vamos refletir em alguns pontos importantes, algumas ações que nos direcionam à santificação. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o arrependimento. Pastor, o que é o arrependimento? Eu quero diferenciar o arrependimento do remorso. Parecem a mesma coisa, mas não são. Pastor, e o que é o remorso? Remorso é um forte sentimento de culpa na vida de alguém. Você já prestou atenção? Às vezes, quando a gente assiste o Romarinho, ele chega para o bandido, para o delinquente e diz assim: tu está arrependido? Ele diz assim: estou arrependido. Quando na semana seguinte ele está entrevistando o mesmo bandido. Foi só o quê? Sentimento de culpa. Arrependimento, irmãos, não é sentimento de culpa. O arrependimento na nossa vida como cristãos, ele parte de uma obra específica do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. O arrependimento, ele vai agir como uma mudança de atitude. Errei, reconheci que errei, me arrependi, nunca mais cometerei o mesmo erro, pois a minha vida foi transformada pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E algumas considerações nós encontramos aqui, quando nós vamos ler a carta de Tiago, a respeito dessa ação do Espírito Santo, que é o arrependimento na vida do crente, gerando assim uma santificação, uma vida de santidade ao Senhor continuamente. Primeira coisa, o versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A primeira coisa que vai impedir a santificação na vida do crente são os prazeres da carne. A nossa vida, irmãos, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, ela é continuamente uma guerra, uma batalha entre a carne e o Espírito. Quando nós vamos ler capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, nós vamos perceber Paulo falando sobre isso, dessa guerra constante, essa batalha que está dentro de nós, que está na nossa vida, que nós lutamos, combatemos todos os dias para vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Essa guerra, ela é contínua, e eu preciso estar fortalecendo o meu espírito para que a minha carne não sobressaia e me vença. É por isso que tem muita gente que é derrotado, porque ele não fortalece o seu espírito, ele não está buscando ao Senhor, ele não está na presença do Senhor, ele está distante do Senhor, ele só procura Deus quando as coisas estão difíceis. Mas nós precisamos estar todos os dias na presença do Senhor nosso Deus, todos os instantes, a todos os momentos na presença do Senhor, para que esses prazeres, para que esse inimigo que está enjaulado, pastor, mas o que eu posso fazer para que essas coisas não venham a sair, não venham me dominar? Por enquanto, irmãos, o que nós podemos fazer é buscar viver uma vida de santidade ao Senhor.
Porque nós ainda estamos nesse plano, nessa terra. E nessa terra, enquanto estivermos aqui, vai ser luta, vai ser dificuldade, vai ser batalha. Mas por outro lado também vai ser vitória, vai ser cântico de louvor, cântico de adoração, presença de Deus, manifestação do Espírito, ação poderosa do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Outra coisa interessante que nós encontramos aqui na carta de Tiago sobre o arrependimento que gera santificação são as cobiças. O versículos 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjardes entre vossos prazeres. Olha o que Tiago está dizendo, que tem muita gente que infelizmente não sabe pedir, pede mal, não pede segundo a vontade do Senhor. Deus, irmãos, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe a nossa estrutura. O apóstolo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Espírito Santo, ele prescruta, ele penetra no mais profundo coração de Deus, que dirá do nosso. Ele nos conhece, Ele sabe. Nós não podemos deixar que nenhuma dessas coisas nos impeça de vivermos uma vida de santidade. Muitos têm cobiçado, e por causa da cobiça invejam, e por causa da inveja destroem, maltratam, impedem, pisam, espizinham, machucam. Mas esses não vão chegar a lugar algum. Mas aquele que tem o seu desejo em fazer a vontade do Senhor, não se preocupe. O Senhor te vê, o Senhor te enxerga, o Senhor sabe o teu endereço, conhece a tua história, e Ele é quem vai te levantar. E o nosso caminho, quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós temos que fazer como o Salmo 37: entrega, confia, e o mais Ele fará. Você tem feito isso? Pastor, entreguei. Pois confia. Aleluia. Confia. Irmão, se tem uma pessoa mais confiável, é o Senhor nosso Deus. Oh, glória. Ele é poderoso. Aleluia. Os desejos carnais, eles nos fazem pecar. E é por isso que nós precisamos mortificá-los, para vivermos uma vida de santidade. Outra coisa que nós encontramos aqui em Tiago, na carta de Tiago, nos versículos 4 e 5, a respeito do arrependimento que vai gerar santificação, está aqui nos versículos 4 e 5, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme, eu vou dizer isso aqui de novo, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Eu estive meditando nisso aqui, e a primeira coisa forte que eu encontrei aqui foi a primeira palavra: infiéis. Irmão, porque quem é infiel, ele não quer andar com Deus, ele não quer obedecer a Deus, ele não quer viver com Deus, porque ele é infiel. Ele é infiel, ele não compreende que ele está se tornando inimigo de Deus, com a amizade que ele tem com o mundo. E o mundanismo, irmãos, tem separado muita gente de Deus. O mundanismo, as coisas deste mundo, as amizades com o inimigo, tem separado muito crente da presença de Deus, tem feito muitos andarem distante de Deus, porque acham, assim como o filho pródigo, que podem muita coisa porque tem
às vezes, muitos recursos, muita influência, muitas coisas. Essas coisas, irmãos, todas elas vão passar. Mas o que vai permanecer é a nossa fidelidade ao Senhor, é a nossa vida de obediência ao Senhor, é a nossa vida de comunhão com o Senhor. Porque eu estava ouvindo aqui, a irmã lendo aqui no começo histórico, que coisa linda, de irmãs fiéis, de irmãs de oração, de irmãs de obediência, que suportaram, que levaram, que se ajoelharam, que oraram, que pediram ao Senhor, para que nós hoje estivéssemos aqui nessa bênção. A fidelidade ao Senhor vai nos distanciar do mundanismo. O mundanismo tem feito muita gente se esquecer que nós precisamos viver uma vida santa, uma vida de santidade ao Senhor. Nós não devemos, de hipótese alguma, irmão, nos envolver com as coisas deste mundo. Por quê? Porque nós somos luz deste mundo, nós somos sal desta terra, nós precisamos dar sabor, nós precisamos iluminar, direcionar, que alguém olhe para mim, olhe para você e diga assim: eu quero ser crente, eu quero servir a Deus igual aquele irmão ali, igual aquela irmã, porque aquela irmã ali é crente, aquele irmão ali é crente, eu vejo nele o brilho de Jesus. Aleluia. Eu lembrei de uma história de um irmão que todas as vezes que ele ia para o culto, ele passava na frente da casa de um vizinho, amigo dele, e chamava ele: rapaz, bora para o culto hoje? Ele disse: não, hoje eu não vou porque eu estou lendo um livro. E aí ele foi embora para o culto. No outro culto ele chamava novamente: não, estou lendo um livro. E passou-se alguns dias ele dizendo que estava lendo esse livro, e quando deu um domingo que ele ia passando, aí o irmão nem se lembrou de chamar ele e disse: rapaz, tu não vai me convidar hoje não? Aí, rapaz, eu tinha me esquecido, hoje eu já estou arrumado para nós ir para o culto. Oh, maravilha, depois embora. E foram para o culto. Quando chegou lá, que eles adoraram Jesus, aquele culto abençoado, de repente no final do culto o pastor fez o apelo, aquele moço disse: eu quero ser crente. O irmãozinho se alegrou e ficou feliz, abraçou o seu amigo vizinho que agora era irmão. E quando eles iam voltando para casa, aí o irmão não se contentou com a curiosidade, disse assim: rapaz, que livro é esse que tu tanto lê? É a tua vida. Oh, livro bom de ler, meu amigo. Estamos aqui para passarelas, para coisas deste tipo. Nós precisamos entender que a nossa vida é vida de santidade. Você pode fechar seus olhos por um instante e adorar a esse Deus que é santo. Eu já estou sentindo a glória dele neste lugar. E eu sei que onde o meu Deus está, milagres acontecem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos surpreender nesta noite, porque Ele é Deus. Tiago fala sobre o arrependimento que gera santificação, está nos versículos 6 e 7. Aleluia. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá
dirá de vós. Oh, meu Deus. A igreja precisa ser humilde. O orgulho, irmãos, impede a ação de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Meu Deus, tudo é Deus que faz por nós. Tudo é Deus que nos dá. Todas as coisas Ele coloca nas nossas mãos. E parece que Deus tem uns queridinhos dele. Eu não sei se essas coisas é verdade, mas parece que tem. Tem crente que quando se ajoelha e ora, olha, pouco dias vem a resposta. A gente não pode ficar zangado, não. Não, tem que estar alegre. Porque Deus é assim, Deus é maravilhoso. E Ele resiste ao soberbo. Pastor, o diabo está tentando, o diabo está me afrontando. Sujeite-se a Deus, sujeite-se ao Senhor, resista ao diabo. Ele não vai permanecer por muito tempo, ele vai bater em retirada, ele vai cair fora, porque ele não vai suportar a presença do Deus que você serve. Onde estão aqui os adoradores? Onde estão os que servem ao Deus dos céus? Glorifica Ele, exalte a Ele, engrandeça Ele, diga para Ele o que você está sentindo no seu coração. Nesta noite Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Para santificar-se, irmãos, é preciso arrependimento. Guarde essa palavra no seu coração. Para santificar-se é preciso arrependimento. Aleluia. Outra coisa interessante do desafio da santificação, irmãos, passa por mudança de comportamento. Mas mudar a forma de agir não é algo muito fácil. Mudar a nossa forma de agir não é algo muito simples. Aleluia. Somente com Deus é que nós podemos alcançar a sua semelhança. Somente através do Senhor é que nós podemos voltar a ser semelhante a Ele. Aleluia. No capítulo 55 do livro de Isaías, nós vamos ver algumas mudanças de atitude que precisam ser vistas e praticadas na nossa vida para alcançarmos a santificação. Os irmãos não esqueceram a primeira coisa: arrependimento. A segunda coisa é aqui mudança de atitude. O profeta Isaías, irmãos, ele traz um desafio para a mudança de atitude. Primeiro, versículos 1 e 2, a parte A, diz assim, olha como diz a palavra: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. A primeira coisa da mudança de atitude de quem alcançou o arrependimento para gerar santificação é buscar a presença de Deus. E você sabe o que é a presença de Deus? Existem três coisas que são diferentes, parecem ser a mesma coisa, mas elas são diferentes. Diga comigo: presença de Deus, poder de Deus e glória de Deus. São três coisas diferentes. Eu vou falar só da presença rapidinho, e se eu tiver a oportunidade um dia, eu trago essa mensagem para vocês. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus, irmãos, é a companhia de Deus. Quando Deus está assim bem pertinho de nós, quando Deus está bem pertinho do crente, é a presença de Deus. Você lembra lá de Moisés, quando Deus se encontrou com Moisés e disse que ordenou o anjo que eu mandasse prosseguir? Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendeu
entendeu, irmãos, que a coisa mais preciosa na vida do crente é a presença de Deus. Moisés compreendeu que a coisa mais valiosa na vida do crente não é ter muito dinheiro, não é ter muitos bens, não é ter muita coisa. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a coisa mais valiosa é ter a presença de Deus na nossa vida. É saber que quando nós ajoelhamos, o Senhor está nos ouvindo. É saber que quando nós pedimos alguma coisa, Ele vai nos responder. É saber que quando nós colocamos diante dele alguma necessidade, Ele vai atender por causa da sua presença na nossa vida. Isaías está dizendo, irmãos, que buscar a presença de Deus é uma maneira, é uma mudança de atitude, porque antes ele era orgulhoso, antes ele vivia fazendo as coisas do jeito dele, antes ele fazia do jeito que ele queria, agora não, agora ele tem a presença de Deus. A presença de Deus direciona, a presença de Deus abençoa, a presença de Deus protege, a presença de Deus livra, a presença de Deus guarda, a presença de Deus abençoa todo aquele que busca ao Senhor. Aleluia. E não existe prazer maior do que nós estarmos na presença de Deus. Aleluia. Não existe prazer maior do que nós estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que gera mudança de atitude, primeiro é buscar a presença de Deus. Segunda coisa, está aqui nos versículos 2 e 3. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A palavra de Deus, irmãos, é alimento para a nossa alma. Nós precisamos amar, ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, irmão, não é de qualquer jeito. Não, é atentamente, é deixando a palavra entrar no nosso coração, gerar dentro de nós uma alegria que não é dessa terra, mas uma alegria divina, uma alegria que vai gerar dentro de nós uma convicção, a convicção de que o Senhor, Ele está conosco todos os dias. Aleluia. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, nós somos cheios de fé para vencer as batalhas, as lutas, as guerras, porque o que vai nos fortalecer, nos alimentar, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai chegar ao nosso coração de uma forma extraordinária. Aleluia. Outra coisa interessante de mudança de atitude: primeiro, buscar a presença de Deus. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Terceiro, versículo 3, a parte B: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quando alguém olha essa aliança no meu dedo, sabe que eu sou comprometido. Essa aliança é o externo daquilo que já está interno. A nossa aliança com Deus, irmãos, é desse jeito. É alguém olhar para você, alguém olhar para mim e perceber que nós estamos comprometidos. Você está comprometido com quem? Com quem? Eu estou comprometido com Jesus. Por Ele eu faço tudo. Eu não troco meu Jesus por nada. Porque, como dizia minha avózinha, que já está com o Senhor, 94 anos, eu chegava lá, vovó, mãe, eu chamava de mãe, como é que a senhora está? Ela começava a dizer assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Oh glória, você ama esse Jesus a ponto de estar deixando tudo por Ele, pois adore a Ele nesta noite. Glorifique o nome dEle, porque você já tem uma aliança com Ele. Oh glória.
aliança, irmãos, era inquebrável. Pode dar o que der, você não vai deixar o seu Jesus por nada neste mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Outra coisa interessante a respeito da mudança de atitude para viver uma vida de santificação, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, aliança com Deus, é o testemunho de vida. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías 55, versículos 4 e 5: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. A mudança de atitude vai gerar testemunho de vida. E quem somos nós? Testemunho de Jesus, testemunhas do Cristo. Porque os irmãos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, irmãos, porque eles eram parecidos com Cristo, pequenos cristos, cristãos, eram tão parecidos com Cristo que foram chamados de cristãos. E nós temos que ter esse testemunho para que essa santificação esteja sendo fortalecida na nossa vida. Um testemunho de vida, irmãos, ele vai falar mais do que 1000 palavras. As palavras, elas podem até convencer, mas o testemunho ele vai arrastar. Uma igreja que é testemunha de Cristo é uma igreja santa, é uma igreja que vive em santificação. Aleluia! Assim como Davi, irmãos, nós devemos testemunhar para todas as pessoas sobre o amor de Deus. O amor de Deus deve ser testemunhado por mim e por você, por nós. Quando nos preocupamos com o nosso testemunho, nós deixamos. Quando nós nos preocupamos com o nosso testemunho, nós deixamos de pecar para não escandalizar as pessoas e nem a obra de Deus. Você tem visto aí nas redes sociais quantos escândalos nós temos passado? São pessoas que não têm preocupação com o seu testemunho de vida. Quando nós temos preocupação, nós não vamos escandalizar a obra de Deus. Nós não vamos impedir que alguém lá fora reconheça Jesus como seu Salvador, porque tem alguém aqui dentro que não dá um bom testemunho de crente. É uma coisa terrível, mas nós estamos vivendo isso esses dias. E está começando por onde? Pelos grandes, infelizmente. Mas nós estamos sendo hoje vacinados pela palavra. Tenha preocupação com o seu testemunho de vida, de cristão, para que o nome de Jesus seja glorificado, irmão. Para que o nome de Jesus seja engrandecido. Aleluia. Já estou chegando para o final. Aleluia. Outra coisa interessante. Primeiro, nós falamos do arrependimento para a santificação. Segundo, nós falamos que para santificar-se é preciso mudança de atitude. E terceiro, nós vamos falar sobre uma nova conduta do crente, uma nova vida do crente. Essa nova conduta, irmãos, ela é o fruto, ela é a busca pela santificação. Nós, quando buscamos a santificação, nós estamos buscando viver uma nova vida em Cristo. Estamos buscando viver uma nova conduta e precisamos aprender tudo novamente para vivermos uma nova vida em Cristo. A vida sem Cristo é bateu, pois eu vou me vingar. Pois com Cristo é bateu do lado direito, do lado esquerdo, oferece também o outro. É diferente, né, Regina?
A vida com Cristo é, rapaz, me ajuda aqui, rapaz, te vira. Sem Cristo. Com Cristo é, se ele te chamar para mandar uma milha, vai correr duas. A vida sem Cristo é cada qual por si e Deus por todo. Rapaz, eu estou precisando dessa tua túnica aí. Pega também a capa, menino. É uma nova conduta. É uma nova vida para gerar santificação. Nós estamos falando sobre santificação, irmãos. Separação, mudança, aleluia. E os conceitos do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, nós vamos encontrar várias coisas aqui no capítulo 4 de Efésios, versículos 31, versículos 21 ao 30. Veja, portanto, que Paulo aconselha para nós buscarmos a santificação. Primeiro, versículos 21 ao 24, ele diz assim, ó: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo fala de duas coisas: velho homem e novo homem. Quem é o velho homem? É aquele que vivia segundo o mundo, segundo as concupiscências do engano. O novo homem, quem é, pastor? É aquele que foi renovado no espírito do entendimento. A nossa mente agora não é mais meramente humana, ela agora precisa estar conectada à mente de Cristo. Porque quem está com a mente de Cristo, irmãos, ele vai compreender as coisas espirituais. Quem está com a mente de Cristo, ele vai ver mais longe. Ele não vai olhar apenas o que está perto, mas ele vai ver mais longe. E enxergando mais longe, ele vai ter uma visão mais apurada de tudo que está ao seu redor. É por isso que Paulo aconselha que nós devemos deixar o velho homem, a velha natureza, e nos revestir da nova natureza em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedente da verdade. Irmãos, o crente é da verdade. Nós não somos da mentira. Não, nós somos da verdade. Dói o que doer, mas nós somos da verdade. Nós vivemos pela verdade. Nós andamos na verdade, porque a verdade vem de Deus. E a mentira vem do diabo. Você sabia que tem muita gente aí soltando filhotes de diabo? Mentirinhas. É só uma mentirinha. É filhote de diabo. Porque tem um diabão aí, tem uns filhotes dele. Mentirinha. Não, crente é da verdade. Nós vivemos pela verdade porque nós estamos ligados a Cristo. Eu sou o caminho, e que mais? Ninguém vem ao Pai. Ele não fala nem um momento aí mentira, né? É só na verdade. Nós somos da verdade. Devemos viver, irmãos, como uma nova criatura, deixando todo o passado para trás. Pastor, eu gostava muito de mentir, pois ficou para trás. Pastor, eu gostava muito de enrolar, pois ficou para trás. Pastor, eu gostava muito de enganar, pois ficou para trás. Nós agora somos a da verdade. Nós vivemos a verdade de Cristo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres pela verdade de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso, irmãos, o velho homem, ele é da mentira, mas o novo homem é da verdade de Cristo. Deixar as mentiras para trás. Crente não pode andar com mentira. Isso aqui é o beabá, né? Mas crente não pode andar com mentira, com enrolada. Tem crente que é beado. Na verdade,
VA com nome de crente, obrigado. Não é crente. Misericórdia, falei isso aqui, ó. Não é nem por que falar, né? Mas falei. Mas tem muitos por aí, no nosso meio, que você não pode emprestar débito. Nunca mais ver. Era uma vez, né? Pastor, você está falando essas coisas. É santificação. Eita glória! Essas coisinhas. Deixa eu perguntar agora para vocês. Quem aqui já caminhou no caminho da roça? Já foi assim? Nem que seja profissão, ou só para ir um dia na roça de um amigo. Quem já andou naquele caminhozinho? É estreitinho, né? Quem é que topa no caminho da roça, numa? A gente topa em que é? Naquele estoquinho escondido. Aqueles ali que arranca comigo. Por que você topa nele? Por que eu topo? Porque ele está escondido, mas é pequeno. São as pequenas coisas que nos fazem tropeçar. Se for de fiel no pouco, o que é que diz a palavra? Sobre o muito eu te colocarei. Oh glória! A palavra de Deus é linda, irmãos. A gente apanha e nem sente, né? Mas é assim mesmo. A glória de Deus é para Deus. Isso aí serve para nós. Pastor, eu não faço parte desse grupo. Glória a Deus, Deus te concede assim. Nunca faça parte desse grupo, irmãos. Grupo dos infiéis, dos enganadores, dos falsos, dos que não cumprem com a sua palavra. Ô pastor, dirigente, a outra lá. O dirigente vem, espera o bichinho e na hora não aparece, não. Deu a palavra, mas não foi. Ainda bem que aqui não tem desse tipo de crente. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não pode ter mesmo, porque nós somos santos de Deus, santas de Deus. Aleluia. A nossa vida tem que ser da verdade, da obediência ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante da nova conduta do crente é o seu temperamento. A Bíblia diz aqui no versículo 26 do capítulo 4 de Efésios: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem crente que o outro diz assim dele: aquele dali não pode nem triscar nele. Se triscar nele, tu vai ver briga feia. Mas não pode ser assim. É santo de Deus, tem que ter um temperamento transformado. Lembra de Pedro? Antes de ser transformado, qualquer coisa ele já puxava logo a peixeira, saiu logo cortando as orelhas do povo. Mas depois, irmãos, que foi transformado, ele dizia assim: olha, eu não tenho nada, nem prata, nem ouro, não tenho não, mas eu tenho uma coisa, eu tenho Jesus na minha vida. Levanta aí, rapaz! Oh glória! Transformado, aleluia! Oh glória a Deus, aleluia! Uma mudança, irmãos, que precisa ser almejada na vida do crente, é para o temperamento segundo o fruto do Espírito. E você sabe um dos domínios do fruto do Espírito que tem lá? Domínio próprio. Oh glória! O crente precisa ter domínio próprio, precisa ter maturidade espiritual, precisa ter uma vida conforme a vida de Cristo, ser imitador de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser também, irmãos, mais espirituais. E ser espiritual não é estar por aí afora dando revelação, revelada, profetada. Não é isso não. Ser mais espiritual é ter mais a presença do Senhor na nossa vida, nos dando discernimento certo das coisas. Porque tem gente que não tem discernimento, fala mais do que não sei o quê.
não consegue controlar-se. Mas nós precisamos ser mais espirituais, desejar mais a presença de Deus, estar na casa do Senhor, no ciclo de oração, no culto de ensino, na escola bíblica dominical, estar buscando o Senhor para vivermos uma vida espiritual. Porque os carnais, eles não entendem as coisas espirituais, é loucura. Mas aqueles que são espirituais compreendem as coisas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por último aqui, para encerrar, e nós vamos já orar, que eu estou sentindo de orar pelos enfermos. Se tem uma coisa, irmãos, que eu creio, é no milagre de Deus. Pastor, toda vez que o senhor ora, gente é curado? Eu não sei, mas eu oro, e oro com fé. Já vi alguns sendo curados de doenças que não tinham mais jeito, mas o Senhor foi lá e teve misericórdia daquela vida e operou milagres. Nós temos é que pedir, irmãos, nós temos é que bater, nós temos é que buscar, porque o Senhor, Ele é aquele que pede, recebe. Aleluia! Cuidado, irmãos, com as nossas palavras. Versículo 29 do capítulo 4 de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. A palavra do crente deve ser saborosa, deve chegar bem aos ouvidos e descer ao coração, deve ser edificante. No meio do povo de Deus não pode ter crente tagarela, não, que fala pelos cotovelos, não. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, que sejam palavras de edificação, palavras de mudança de vida. Nossas palavras, irmãos, elas precisam ser cuidadosas e moderadas. Lembra o que Tiago diz? Uma pequena faísca, fagulha, incendeia toda uma floresta. Por conta dessas coisas, muitos hoje estão feridos, machucados, estão afastados, distanciados, por causa de palavras ditas fora de tempo e sem cuidado. Mas a palavra do Senhor nesta noite está nos dizendo que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque para santificar-se é preciso aprender uma nova conduta. Glória a Deus. Viva, irmãos, nós precisamos viver, eu me incluo também. Nós precisamos viver conforme a vida de Cristo, conforme Paulo diz, irrepreensivelmente. Uma vida irrepreensível, uma vida de santidade. Aleluia. Fiquemos em pé. Aleluia. Eu gostaria de pedir que a cantora irmã Raira cante um hino. E se alguém nesta noite deseja fazer uma aliança com Jesus, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha até aqui. Se você está perto de alguém que ainda não é crente, você pode fazer o convite nesta noite. Você que ainda não aceitou a Jesus, que está conosco, vem até aqui à frente. Você que deseja se reconciliar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente para você fazer a sua aliança com o Senhor. É a melhor coisa que alguém pode fazer, é servir a Jesus. Aleluia, vivendo uma vida de obediência a Ele. Não deixe passar essa oportunidade, não. Mas tome a atitude de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cadê a irmã? Está ali.